aula de hoje, vamos estudar a construção da inteligência. Como podemos conceituar inteligência? Será que podemos avaliar a nossa inteligência? A sua importância no estudo da avaliação escolar e a teoria das inteligências múltiplas. Gardner baseia-se, assim, em estudos da psicologia desenvolvimentalista e na neuropsicologia, para construir a teoria das inteligências múltiplas. Tenha uma boa aula. Olá, pessoal! Na aula de hoje abordaremos a construção da inteligência e o processo histórico que envolve o entendimento do conceito de inteligência. Como podemos conceituar inteligência? Será que podemos avaliar a nossa inteligência? Pois bem, se pegarmos o dicionário Wise, nós vamos ter o conceito de avaliação. Avaliação como avaliar, calcular, apreciar, considerar, medir. Será que podemos medir a inteligência de um sujeito? Vários pesquisadores destacam que 3 pressupostos acerca da construção da inteligência se fazem presentes: hereditariedade, classificação e medição. Vamos ver o que cada um significa para a construção da inteligência. Bem, o que entendemos por hereditariedade? O estudo da inteligência, ele remonta a gregos e romanos, e tanto que os gregos e romanos foram os primeiros a estudarem o conceito de inteligência. É importante destacar que para gregos e romanos, somente os homens, gênero masculino, eram considerados inteligentes, visto que a inteligência era vinculada à alma. Desta forma, mulheres e crianças eram destituídas de alma, seres incompletos, inacabados, assim não inteligentes. O que contribuiu com este conceito de inteligência de gregos e romanos, principalmente, foi a ideia do corpo do soldado, um corpo másculo, um sujeito másculo e assim inteligente. Como nasce então a premissa da hereditariedade? A premissa da hereditariedade estaria vinculada a pais inteligentes, filhos inteligentes. Desta forma, pais, corpo de soldado, filhos, corpo de soldado. Assim, a inteligência ou a não inteligência passaria de pais para filhos. O que é importante destacar hoje? Será que este pressuposto não existe mais? Será que não vemos a inteligência como fator hereditário? Sabemos que ainda hoje em vários países há uma noção de hereditariedade presente na construção da inteligência. Então, quanto maior os coeficientes de inteligência dos pais, maiores os coeficientes de inteligência dos filhos. Como sabemos disto? Exemplo, sabemos ainda hoje que o governo chinês ele realiza uma seleção entre cientistas, procurando cientistas com coeficientes de inteligências elevados, para que então casem-se e tenham filhos, desta forma originando sujeitos extremamente inteligentes. O que esquece este pressuposto? Que na realidade a nossa inteligência ela é construída através de ações sobre objetos de conhecimento, ações mediatizadas através da cultura, da sociedade. Sendo assim, é importante enfatizar que a inteligência ela não passa de pais para filhos. Classificação. A classificação, de alguma forma, atrela-se ao pressuposto medição. Por quê? Classificar os sujeitos com uma maior ou menor inteligência. Aqui nós vamos ter uma influência grande de Descartes, que vai salientar que a razão deveria se sobrepor à emoção. Descartes contribui assim para que todas as áreas de conhecimento relacionadas à racionalidade fossem vistas e percebidas como áreas inteligentes, e todas as áreas relacionadas à emoção, de uma outra forma, fossem percebidas apenas como conhecimentos, mas jamais como inteligência.
O que temos aqui, então? Ciências como ciências humanas seriam associadas à emoção. Ciências biológicas, ciências exatas, à razão. O que significa isto? Que poderíamos dizer que os sujeitos que ficariam vinculados às áreas de ciências biológicas ou ciências exatas seriam mais inteligentes do que os sujeitos associados às ciências humanas. Claro que isso ainda existe. Vamos ver o porquê. O nosso terceiro pressuposto é medição. Como podemos conceituar medição? O que seria medir a inteligência? No dicionário Wise, encontramos a palavra medição como medir, determinar, verificar, tendo por base sempre uma escala fixa, uma medida, uma grandeza, algo a ser medido. Quem é responsável por este conceito medição? Na realidade, vamos ter Alfred Binet, responsável pela estruturação do conceito de medição. Mas quem foi Binet? É importante destacar que em 1908 o Ministério da Educação solicita a Binet, um pesquisador da época, a estruturação de uma escala ou de um pressuposto que avaliasse a inteligência dos estudantes, a fim, nesta perspectiva, de auxiliá-los na construção do conhecimento. Mas quem eram estes estudantes? Na realidade, eram estudantes com dificuldades na aprendizagem e muitos imigrantes. O que Binet fez então? Binet, conjuntamente com Stanford, cria a sua escala Binet-Stanford, que visava então avaliar, através de algumas questões, a inteligência das crianças. O que aconteceu, porém, com o trabalho de Binet? Várias das crianças associadas a este projeto maior do Ministério da Educação acabaram não construindo o coeficiente de inteligência desejado por todos envolvidos no projeto. O que é importante destacar aqui, após os estudos de Binet, é que após este estudo de Binet, surgiram inúmeros estudos a respeito da avaliação da inteligência. Podemos hoje destacar uma avaliação associada à escala da inteligência da criança, o VISC, que visa medir o coeficiente da inteligência dos sujeitos. Como trabalha-se nessa ideia de medição do coeficiente de inteligência? Associa-se de alguma forma à classificação de um QI considerado padrão, ou seja, quem possui 69 pontos ou menos de QI padrão será considerado débil, de 70 a 79 pontos, limite ou limítrofe, de 80 a 89 pontos, uma inteligência normal fraca, de 90 a 109 pontos, seria considerada uma inteligência média, de 110 a 119 pontos, uma inteligência considerada normal elevada, de 120 a 129 pontos, uma inteligência superior, e acima de 130 pontos, uma inteligência muito superior, associada, muitas vezes, ao sujeito superdotado ou com altas habilidades. O que esquece esta classificação da inteligência? Quais são as críticas que podemos realizar frente a esta? Na realidade, questões sociais, culturais, as histórias de vida dos sujeitos, elas não fazem parte deste processo avaliativo, bem como destaca vários pesquisadores, como Vygotsky principalmente, que não estamos avaliando realmente a inteligência do sujeito, mas sim o quanto de conhecimento escolar ele adquiriu até aquele momento. O exemplo disto, nós teríamos a história de vida de Albert Einstein, considerado hoje um dos maiores gênios da humanidade. Para quem não sabe, Einstein, quando pequeno, possuía dificuldade na leitura e na escrita, não conseguindo se alfabetizar como os demais colegas. Desta forma, sua professora sugeriu à sua mãe que esta o encaminhasse a uma escola especial, onde ele pudesse, então, estudar com sujeitos deficientes. Ou seja, Einstein foi considerado débil, o que, inclusive, hoje desapareceu milagrosamente,
de algumas pesquisas é que Einstein teria tido sua inteligência avaliada, inclusive abaixo de 70 pontos. O que destacamos aqui com o exemplo de Einstein, que nós não podemos conceituar inteligência, genialidade, a classificação apenas de uma inteligência, até porque hoje, provavelmente, teremos vários sujeitos com uma média de inteligência acima de 130 pontos, porém, sem grandes significados para a academia e para o desenvolvimento de pesquisas. É importante destacar ainda que a inteligência hoje se conceitua para vários pesquisadores como uma modificação de comportamento, assim não podendo ser avaliada apenas por instrumentos. Desta forma, hoje, temos várias pesquisas que visam salientar a construção da inteligência de outra forma. Importante destacar aqui a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Vamos ver um pouquinho quem é Howard Gardner. Howard Gardner nasceu em Scranton, Pensilvânia, em 1943. É conhecido por suas teorias de inteligência múltipla. É psicólogo cognitivo e educacional e PhD pela Universidade de Harvard. Em 1981, ganhou o Prêmio MacArthur por seus estudos sobre inteligências múltiplas. Defende que todos temos tendências individuais, ou seja, áreas que gostamos e áreas que somos competentes. Desde a publicação de suas teorias há 20 anos, fica cada vez mais evidente a importância da contribuição de Howard para o entendimento de como funciona o nosso cérebro e de como aprendemos. Gardner baseia-se, assim, em estudos da psicologia desenvolvimentalista e na neuropsicologia para construir a teoria das inteligências múltiplas. Enfatiza desta forma que teríamos a construção de várias inteligências e não somente de uma inteligência. Vai conceituar a inteligência como a capacidade de resolver problemas ou de criar produtos valorizados dentro de determinada cultura, ou seja, inseridos desta forma em determinado contexto social-cultural. Gardner, inicialmente, estrutura sua teoria em uma concepção de 7 inteligências múltiplas. Atualmente, conceituamos em 8 as inteligências múltiplas propostas por Gardner. Por que Gardner desenvolveu 8 inteligências múltiplas? Na realidade, para englobar todas as áreas de conhecimento, enfatizando assim que não há inteligências menores ou maiores, mas inteligências distintas, que podem ser construídas, inclusive, mais de uma inteligência no mesmo sujeito, o que defende Gardner, então, a pluralidade da mente. É importante destacar desta forma que Gardner compreende a construção da inteligência no sujeito a partir de diferentes ações sobre o meio cultural, social, ações relacionadas à parte sinestésica, movimento, área linguística, ao desenvolvimento da abstração lógico-matemática, a questões espaciais, entre outras. Significa, assim, de alguma forma, que a teoria de Gardner não comporta testagem. Inclusive, o próprio pesquisador condena a testagem das inteligências múltiplas. Como podemos, então, avaliar as inteligências múltiplas, nos avaliarmos? Na realidade, Gardner propõe uma observação das nossas atividades diárias, o que gostamos de realizar, quais as inclinações que possuímos frente a determinada área de conhecimento. Isso significa que as inteligências múltiplas, elas são associadas ao nosso fazer e ao nosso pensar diário. Assim, cabe ao sujeito dizer o que gosta e o que não gosta de realizar. Porém, muito cuidado, Gardner salienta que devemos também, de alguma forma, na prática educativa e na família, trabalharmos com as outras inteligências que não estamos desenvolvendo no momento, até porque, para Gardner, as inteligências estariam interrelacionadas. Vamos agora à primeira inteligência múltipla, inteligência linguística. Inteligência linguística
Inteligência linguística é a capacidade para transmitir ideias, convencer, sensibilizar, através de poemas, poesias, crônicas, material escrito ou, inclusive, através da nossa oralidade. Como podemos desenvolver as habilidades linguísticas na família e em sala de aula? Ou seja, visando o desenvolvimento e a aprendizagem do sujeito, através de leituras, envolvimento com a leitura desde bebê, ou seja, nós adultos contando histórias para crianças, através da utilização de histórias em quadrinhos, de crônicas para análise, pequenos textos e materiais distintos que envolvam oralidade e escrita. Inteligência lógico-matemática, capacidade de lidar com problemas hipotéticos complexos na área de matemática, resolução de problemas, sequências numéricas, enfim, o que envolva a concepção lógico-matemática. Como podemos trabalhar o desenvolvimento lógico-matemático? Na realidade, devemos explorar questões que envolvam construção do número com a criança desde pequena, bem como tentar relacionar a matemática ao nosso dia a dia cotidiano. Inteligência musical, habilidade de apreciar músicas, habilidade de construir peças musicais, habilidade da produção ou reprodução de diferentes ritmos, sons. Aquele popular, o sujeito aprendeu a tocar de ouvido. Como podemos desenvolver a inteligência musical? Através da exploração de diferentes ritmos, sons, aprendermos o que significa silêncio. Será que podemos reproduzir silêncio? Que tipo de sons estão associados ao cotidiano? Tudo isto em uma premissa. De Gardner trabalharia com a questão, então, da exploração da inteligência musical. Inteligência espacial, habilidade para manipular formas, objetos, mentalmente. Capacidade de reconstruir o mundo visualmente, espacialmente. Exemplos: arquitetos, engenheiros, cartógrafos. Como trabalharmos a inteligência espacial em sala de aula? Principalmente atividades que envolvam modelagem, trabalhos tridimensionais. Outras atividades que podemos desenvolver também seriam através de jogos como Resta 1, Quebra-cabeça e blocos lógicos. Vamos agora à inteligência sinestésica, a capacidade de manipular o corpo, de utilizar este corpo para a efetivação de distintas atividades no nosso cotidiano. Quem são os exemplos, quem são os sujeitos relacionados à inteligência sinestésica? Atletas, atores, atrizes, quem trabalha com jogos cantados, bem como neurocirurgiões. Como desenvolvermos a inteligência sinestésica? Através do trabalho do corpo, brincadeiras, jogos, distintas atividades lúdicas. O teatro vai para a escola, para a sala de aula, através de jogos corporais, de mímica e de peças teatrais. Inteligência interpessoal, habilidade de compreender o outro, habilidade de interagir com as outras pessoas, interpessoal, entre os sujeitos. Esta inteligência envolve a habilidade de utilizarmos as ideias e os sentimentos dos outros sujeitos a fim de nos correspondermos com estes. Como podemos desenvolver a inteligência interpessoal? Ou quem seriam os sujeitos relacionados a esta inteligência? Políticos, vendedores, juízes, professores. Muitas vezes vão trabalhar com a inteligência interpessoal. Nós desenvolvemos como esta inteligência? Através, principalmente, de um desenvolvimento linguístico, de atividades que envolvam também a relação deste corpo e, principalmente, de atividades que envolvam a escuta, o saber escutar. Inteligência intrapessoal, habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos
e, por consequência, as emoções dos outros. Ou seja, utilizarmos características que se encontram presente em nós mesmos, assim auxiliando os demais. Psicólogos, professores, seriam exemplos da inteligência intrapessoal. Mas como desenvolvermos esta inteligência? Podemos desenvolver esta inteligência através de atividades grupais, dinâmicas de grupo, entre outras questões. Por fim, a inteligência ecológica. Mas o que seria esta inteligência? Na realidade, a inteligência ecológica, ela acaba se associando à capacidade, à habilidade de buscar resolver alguns problemas associados à educação ambiental. Então, estratégias de modificação de problemáticas relacionadas ao ambiente, à ecologia, no nosso cotidiano. Quem são os exemplos da inteligência ecológica? Biólogos, ambientalistas, são exemplos desta inteligência. Como podemos desenvolver esta inteligência? Através de pesquisas de campo, de trabalhos que envolvam a educação ambiental e sua importância. Para finalizar, é importante destacar que as premissas de Gardner podem ser trabalhadas no nosso cotidiano pedagógico, e inclusive dentro dos lares, na família, enfatizando assim a pluralidade da mente, ou seja, o desenvolvimento no sujeito de várias inteligências, no sentido de modificação das nossas capacidades humanas. Vamos ver agora o depoimento de um professor acerca de um trabalho desenvolvido relacionando-se à teoria das inteligências múltiplas. Como construímos a inteligência? A construção da inteligência ocorre a partir da descoberta das potencialidades. Cada ser humano tem inúmeras potencialidades, e potencialidades que são exploradas ao longo de toda a sua vida. Elas aparecem de uma forma mais aparente, mais veloz ao longo da sua juventude. No entanto, mesmo aquele ser humano com mais idade, de terceira idade, da melhor idade, como se chama também, ele também tem potencialidades a explorar. E as inteligências múltiplas, por exemplo, elas são a prova de que o ser humano ele tem potencialidades inúmeras, mas que ao longo de toda a sua vida nem todas são exploradas. Como trabalhar com a proposta das inteligências múltiplas em sala de aula? Nós criamos os cantos da sala, onde tem o canto do desenho, tem o canto da música, tem o canto da matemática, tem o canto da tinta. E através desses cantos, dessas atividades, é que você estimula a inteligência múltipla, onde ela pode ter o lógico-matemático, o linguístico e o musical, através de ritmos, de instrumentos e outras coisas. E a partir desse momento, dessa percepção, você faz esse trabalho mais direcionado ou diferenciado para a criança, que você percebe que ela tem essa aptidão, é através da estimulação. Trabalhando com as habilidades das crianças nas construções de jogos e de materiais utilizados nas atividades no dia a dia. Quais atividades podem ser desenvolvidas em sala de aula a partir dessa teoria? Você pode fazer as atividades a partir da percepção que você tenha, se ele é do lógico-matemático, com jogos, com regra sem regra, com a construção com Lego, e se for musical, através de ritmos, de paródia. Aí na pintura você percebe se ela tem, né, essa aptidão, como a gente fala, ela tem que ter essa aptidão para essas inteligências. E você trabalha em cima dela de N motivos. Trabalhar com música, nós podemos construir instrumentos musicais. Com culinária, nós fazemos a culinária em sala de aula. Com jogos, nós, com materiais que as crianças trazem de casa, construímos jogos. Podemos perceber, através da fala do nosso entrevistado, a importância da relação da teoria com a prática cotidiana.
Desta forma, devemos explorar questões como músicas, crônicas presentes em jornais, pequenos artigos que estão disponíveis em revistas, bem como histórias em quadrinhos, exploração da leitura de cartoons, de quadrinhos, de desenhos presentes em diferentes aportes teóricos. É importante também enfatizarmos um trabalho voltado à resolução de problemas matemáticos, de histórias matemáticas complexas, tanto na construção matemática quanto linguística. Explorarmos músicas presentes no cotidiano de crianças e de jovens, levando estas para a sala de aula. Por fim, na família, que pode ser feito para o desenvolvimento das inteligências múltiplas, leituras, histórias, músicas, brinquedos, jogos, peças teatrais, inclusive, também devem se fazer presentes no cotidiano familiar. Ponto final. Na aula de hoje, buscou-se construir o conceito de inteligência, bem como os pressupostos atrelados ao processo histórico deste conceito. Trabalhamos também com as ideias de Gardner, partindo então da estruturação da teoria das inteligências múltiplas e sua relação com o desenvolvimento e a aprendizagem. Indico agora algumas leituras para o aprofundamento nesta área. As capacidades intelectuais humanas, Robert Steinberg. Inteligências múltiplas, a teoria na prática, Howard Gardner. Educação e exclusão, abordagens socioantropológicas em educação especial, organizador Carlos Scliar. Bem, pessoal, a aula de hoje finaliza aqui. Bons estudos!